Na figura, ABCD é um quadrado e BDE é um triângulo equilátero. Sendo CE igual a A, determine em função de A a medida do lado do quadrado. Bom, então nós queremos determinar a medida do valor do lado do quadrado, qualquer uma das medidas aqui, né, são todas congruentes. Digamos o AD, vou chamar aqui o AD de uma medida L. Nós queremos determinar o valor de L em função de A, que é o segmento que vai do ponto C até o ponto E, o vértice do quadrado até o vértice do triângulo equilátero. Essa medida igual a A, que vai ser utilizada para calcular o valor de L, que é o lado do quadrado. Então aqui vale uma observação importante, que ao construir a diagonal AC do quadrado, e mais do que isso, prolongando essa diagonal, ela vai cruzar o triângulo lá em cima exatamente no vértice E. Isso por quê? Porque vale lembrar que do quadrado, as suas diagonais, elas se cruzam, formando o ângulo de 90 graus, formando aqui ângulos retos, quando as diagonais se cruzam, e ainda se dividem ao meio, por esse ponto onde elas se cruzam. Então as diagonais se dividem aqui ao meio. E aí nós observamos que o segmento, vamos chamar o ponto de encontro das diagonais de um ponto P. Observe que o segmento EP, ele representa a altura do triângulo equilátero DBE, do triângulo BDE. Desse triângulo, se nós construíssemos a altura de um triângulo equilátero, qualquer uma delas, vai ser ao mesmo tempo altura, mediana e bissetriz. E aí nós observamos que construindo essa altura, ela vai bater aqui no ponto P, que é exatamente aqui formando um ângulo de 90 graus, e também dividindo aqui o segmento ao meio. E ainda vai ser bissetriz, ou seja, a altura do triângulo vai coincidir ela vai passar em cima exatamente da diagonal do quadrado, porque ambas vão ter que passar pelo ponto P. Então, quer dizer que ao prolongar a diagonal AC, ela vai bater exatamente no ponto E, cuja medida, inclusive, é o que nós vamos utilizar, que é um valor A. Lembrando que aqui ainda é bissetriz. Lembrando que o ângulo do triângulo equilátero é de 60 graus, então divide dois ângulos de 30 graus aqui. Bom, vale observar aqui também que um dos lados do triângulo equilátero, que é BD, é também diagonal do quadrado. E de um quadrado, nós sabemos que a medida da diagonal, aqui tanto faz a diagonal AC, como a diagonal BD, as diagonais têm a mesma medida, mas vale lembrar que a medida da diagonal de um quadrado tem a medida igual ao lado do quadrado, L, multiplicado por raiz de 2. Então, se a diagonal desse quadrado vale L raiz de 2, significa dizer que os lados do triângulo equilátero medem todos L raiz de 2. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, é B medindo L raiz de 2. Aqui não só é B, como é D também, vale L raiz de 2. E também BD, claro que é a diagonal do quadrado, vale raiz de 2. E aí, nesse caso, essa diagonal aqui, que é lado do triângulo, ela fica dividida ao meio pelo ponto P, cada uma das metades, então vale L raiz de 2 dividido por 2. Bom, observemos aqui que o segmento CP, de C até P, também vale a mesma metade da diagonal, ou seja, também vale L raiz de 2 sobre 2. E, finalmente, uma última observação na figura é que esse ângulo B todo aqui, o ângulo PBE é um ângulo de 60 graus, que é o ângulo do triângulo equilátero. E aí nós temos o triângulo PBE como sendo um triângulo do tipo 30, 60 e 90. 30, 60 e 90, o ângulo 30 aqui do ângulo E, 60 o ângulo B e 90 do ângulo de vértice P. E nesse triângulo, vale lembrar que para qualquer triângulo, na verdade, 30, 60 e 90, vale a relação de que o lado oposto a 30 vale a metade da hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa,
E o lado oposto ao ângulo de 60 também vale essa mesma metade, mas multiplicada por raiz de 3. Se nós observarmos nessa figura, o lado oposto ao ângulo de 30 é exatamente a metade da hipotenusa. A hipotenusa é B, vale L raiz de 2. O lado oposto ao ângulo de 30 vale L raiz de 2, dividido por 2, metade da hipotenusa. Mas o que vai ser a chave para a nossa relação entre L e A é observar que o lado oposto ao ângulo de 60, que é o segmento PE, vale também a metade da hipotenusa, ou seja, L raiz de 2 dividido por 2, mas multiplicado por raiz de 3. Vamos escrever isso. É P, que é, no triângulo 30, 60 e 90, ele é o lado oposto a 60 graus. O que significa dizer que a medida desse lado é igual a metade da hipotenusa, a hipotenusa é L raiz de 2, então o lado é P, vale a metade da hipotenusa, multiplicado por raiz de 3. Ou seja, EP é igual a L raiz de 6 dividido por 2. Só que, por outro lado, o mesmo EP ele é igual à soma de CP mais CE. Ou seja, aqui está descrito que essa medida L raiz de 6 sobre 2, que nós determinamos aqui para EP, ela é igual à soma de CP, que é L raiz de 2 sobre 2, mais CE, que é a medida A. E essa equação é que amarra exatamente a medida do lado do quadrado L com o lado CE, que foi dado igual a A. E aqui, ao desenvolver essa equação, a gente pode manipular aqui, nós vamos determinar o valor de L, que é o lado do quadrado, em função de A. Então vamos isolar o valor de L. Então, para começar aqui a manipulação, vamos multiplicar tudo por 2 para cancelar essas frações, de forma que L raiz de 6, então multiplicando por 2, é igual a L raiz de 2, que aí cancela os denominadores, mais 2A. Nós multiplicamos dos dois lados por 2. Vamos passar L raiz de 2 para o outro lado, então nós vamos ficar com L raiz de 6 menos L raiz de 2 igual a 2A. Colocamos L em evidência, então L, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 igual a 2A, o que significa dizer então que L é igual, já isolando então, L é igual a 2A dividido por raiz de 6 menos raiz de 2. E essa é a resposta. Mas observe que no denominador, como nós temos uma diferença de raízes, se essa questão, por exemplo, fosse de múltipla escolha, é muito comum que os resultados que representam essas frações com raízes no denominador, elas deixam o resultado na forma racionalizada, ou seja, o denominador não é um número irracional, o que não é o caso aqui. Então nós precisaríamos, se fosse o caso, de racionalizar. Então, se fosse o caso aqui, eu vou multiplicar, só para escrever essa mesma fração mais racionalizada. Então, eu vou colocar aqui raiz de 6 mais raiz de 2, que é o que vai fazer o processo de racionalização dessa fração. E ao multiplicar por raiz de 6 mais raiz de 2 no numerador e no denominador, então nós teremos no numerador, eu vou deixar indicado 2A, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. E embaixo vai ficar o produto raiz de 6 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. E ao multiplicar a soma vezes a diferença dos mesmos números, nós obtemos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como o quadrado do primeiro é 6 e o quadrado do segundo é 2, porque o quadrado do primeiro é raiz de 6 ao quadrado, então vai dar 6. E o quadrado do segundo é raiz de 2 ao quadrado, então vai dar 2. E 6 menos 2, então o resultado é igual a 4. Então, cancelando, vai ficar A, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2, dividido por 2. E se você ainda quer o resultado ainda fatorado, que ainda dá para fatorar aqui mais, a gente pode colocar, observando que o raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso colocar o raiz de 2 em evidência. Porque aí raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3.
o raiz de 2 passa a ser um fator comum. Então eu posso escrever A, que multiplica, coloca a raiz de 2 em evidência, que multiplica raiz de 3, que vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, mais 1, que aí 1 vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Então esse é o resultado já racionalizado e fatorado. O valor do lado do quadrado é igual à medida A, que é o valor de CE que é dado, multiplicado por raiz de 2, vezes ainda raiz de 3 mais 1, tudo isso dividido por 2, que é então a resposta.